Glória a Deus. Boa noite, paz seja com todos. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. É tão precioso poder louvar o Senhor, engrandecer o nome dEle. Aleluia, glória a Deus. Quero chamar o Léo aqui à frente. O Léo vai estar trazendo a palavra do Senhor para os nossos corações nessa noite. Amém. Glória a Deus. Eu quero pedir que você se coloque em pé. Levante suas mãos na direção dEle. Amém. Pai querido, nós pedimos que o Senhor esteja neste momento sobre a vida do teu filho, sobre todo o entendimento, de capacidade de discernimento e de comunicação, falando, meu Senhor, pelo teu Espírito, Senhor Deus, para conosco. Nós precisamos ouvir essa palavra e sermos alimentados e fortalecidos por ela nessa noite. Que teu nome seja engrandecido e louvado em nome do Senhor Jesus, e nada impeça o teu Espírito de falar conosco. Amém. Boa noite, queridos. Paz seja com todos. Amém. Pode se sentar por um breve momento. Enquanto eu abro o meu material aqui, olha para um vizinho que está aí do seu lado. Fala para ele assim: o Senhor quer falar com você hoje. Olhe para um outro vizinho aí para não fazer acepção de pessoas. Fala assim: o Senhor está mandando você pagar um lanche para mim depois do culto. Amém. Sempre uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos, podendo pregar a palavra do Senhor. Embora também seja uma grande responsabilidade e também um grande desafio, de substituir o nosso pastor. Mas eu creio que o Senhor está aqui nessa noite. Creio que Ele falará com a sua igreja por meio do seu Espírito Santo. Basta que o seu coração esteja aberto, seus ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor tem para você nessa noite. Amém? Sem muitas delongas, eu quero adentrar naquilo que será o tema, o assunto da nossa mensagem nessa noite. O assunto que nós vamos conversar é algo que eu considero da mais alta importância. Me arrisco dizer que talvez seja um dos assuntos mais essenciais, vitais da vida cristã. E eu vou me arriscar um pouquinho mais e dizer que se essa fosse a última oportunidade que eu tivesse de pregar a palavra do Senhor, embora não o faça com tanta frequência, mas às vezes tem alguma oportunidade, e se alguém me dissesse que essa seria a última vez que eu pregasse, eu tivesse o desafio então diante de mim de escolher apenas um assunto, uma mensagem, um tema, eu pregaria exatamente o que eu vou pregar nessa noite. Amém? O tema desta mensagem é Jesus, nossa magnificente obsessão. Jesus, nossa magnificente obsessão. Se coloque de pé, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos ler livro de Salmos, capítulo 132, do versículo 1 até o versículo de número 5. Salmos 132, do 1 ao 5. Você que não trouxe a sua Bíblia, quiser acompanhar a leitura pelo telão, diz assim a palavra do Senhor: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: eu não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito. Eu não concederei sono aos meus olhos e nem um cochilo às minhas pálpebras, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Pai nosso, no nome de Jesus, neste momento nós te agradecemos pela oportunidade e o privilégio de estar diante da tua presença, reunidos como igreja do Senhor Jesus, sobre esse prédio, ó Deus. Nós pedimos para que o teu Espírito Santo nesse momento venha invadir, Senhor, este lugar, encher esse ambiente, Senhor, com a tua glória. Que cada coração aqui nessa noite possa sentir a tua presença de uma maneira especial. Que o Senhor venha falar poderosamente com cada um de nós nessa noite. Que o Senhor use neste momento a minha vida como instrumento em tuas mãos, para pregar, Senhor, a tua palavra nessa noite, que ela vá de encontro aos corações sedentos, ó Deus. Que as minhas palavras nessa noite sejam como labaredas de fogo sobre palha seca, Senhor, realmente reavivando os corações, trazendo algo do céu que venha surpreender, Senhor, cada um de nós nessa noite.
em nome do Senhor Jesus, que cada coração esteja atento, Senhor. Aumenta a nossa sede, a nossa fome pela Tua presença nessa noite. Que toda distração, que toda dúvida, incredulidade caia por terra nesse momento em nome do Senhor Jesus. E eu declaro nesse momento a liberdade do Teu Espírito para agir neste lugar nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. Esse salmo que nós lemos, ele é o antepenúltimo salmo de uma série de 15 salmos que inicia com o Salmo 120 e vai até o Salmo 134, que é conhecido como o Cântico dos Degraus, né? Ou Cântico de Romagem, ou ainda no hebraico, né? O Shir HaMaló, como é conhecido. E trata-se de uns salmos que os judeus eles cantavam durante as subidas anuais a Jerusalém. E desses salmos, desses 15 salmos que constituem, né, o Cântico dos Degraus, alguns desses salmos foram escritos por Davi. Não é o caso desse salmo que nós lemos. O Salmo 132 ele é um salmo anônimo, ou seja, ele não tem definição de autoria, a Bíblia não revela quem foi o autor desse salmo, mas o que a gente sabe é que ele não foi escrito por Davi, mas ele está falando a respeito de Davi, do coração de Davi, né, que ele tinha. E quem quer que tenha sido um instrumento inspirado por Deus para escrever esse salmo, ele começa falando, ele faz menção de Davi. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, no versículo 1. No versículo 2, ele vai dizer de como jurou ao Senhor, de como fez votos ao poderoso de Jacó. E do versículo 3 até o versículo 5, que foi até onde nós lemos, esse salmista, então, ele vai falar o que foram, né, esses votos, o que foi esse juramento, que foi essa intenção, né? Em outras palavras, aquilo que consumia o coração de Davi. Mas antes que eu possa adentrar e trazer mais detalhes e discorrer a respeito desse texto, eu quero primeiro fazer uma observação a efeito de introdução. A Bíblia, ela é o livro mais lido no mundo, né? Não só no Brasil, como no mundo todo. Isso é fato, estatística, as agências que fazem pesquisas, a cada determinado tempo, eles fazem novas pesquisas e sempre disparado em primeiro lugar, a Bíblia é o livro mais lido. Porém, a gente normalmente fala da Bíblia como um único livro, no entanto, a Bíblia ela é uma coletânea, né, de muitos outros livros, é uma biblioteca que contém no total 66 livros, e de todos esses livros, o livro mais lido é o livro de Salmos. Os Salmos são 150 capítulos. Eles têm uma divisão mais ou menos assim, não é muito preciso o que eu vou falar, mas cerca de 50% desses salmos, metade, foram escritos por Davi. Da outra metade que não foi escrita por Davi, 2/3 dessa metade são anônimos, né, como esse Salmo 132 que nós lemos. E o outro 1/3 dessa metade, que forma 1/6 do todo, né, são a soma de todos os outros autores. Então, nós encontramos aqui Salmo de Moisés, Salmo de Salomão, Salmo de Asaf, Salmo dos filhos de Corá, e aí por diante. Né? Agora, pense comigo, se a Bíblia é o livro mais lido no mundo, e o livro de Salmos é o livro mais lido da Bíblia, e metade desses salmos foram escritos por Davi, nós podemos afirmar que Davi ele não foi simplesmente uma pessoa histórica que foi importante lá atrás. É óbvio que a gente lê sobre os feitos de Davi, como ele foi importante, como ele foi um rei importante para Israel, mas as suas composições, os seus salmos, né, continuam sendo lidos, né, a cada geração, isso continua ecoando, né, sobre as gerações, e ele serve de inspiração. Muitos dos nossos louvores, das nossas canções, nascem a partir desses salmos de Davi. O que eu quero dizer é que ele foi uma pessoa muito grande, muito relevante. Eu fico imaginando, né, o quão bom deve ter sido uma pessoa tão honrada. Um dos pontos turísticos, né, quando as pessoas visitam Jerusalém, é a tumba de Davi. Embora eu não sei se de fato é a mesma tumba, né, mas os judeus consideravam ele uma pessoa digna, né, de receber um monumento. E Davi ele é muito conhecido não só no meio cristão, assim como, né, em todo o mundo. Né? A gente vê que tem estátua, né, escultura de Davi, quadros e tudo mais. Mas para mim, aquilo que de mais valioso, né, aquilo que é o maior trunfo da vida de Davi, para mim é uma afirmação, um elogio, na verdade, que ele recebe do próprio Deus, de ser considerado um homem segundo o coração de Deus.
ele recebe esse adjetivo, essa qualificação do próprio Deus. Ele é o único homem em toda a Bíblia, né, que recebe essa classificação. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que agradava a Deus. Um homem que tinha características, né, que estavam de acordo com aquilo que batia no coração de Deus. E a pergunta que eu faço nessa noite é: o que Davi tinha a ponto de receber esse elogio, esse adjetivo, essa qualificação da parte de Deus? O que Deus viu em Davi, né, que o fez fazer uma afirmação como essa? Obviamente, aquilo que a lógica também confirma não foi perfeição. Davi não era perfeito. E a Bíblia ela é muito clara, né, e ela faz questão de mostrar essa natureza falha de Davi. Ela faz questão de mostrar que Davi errou e errou feio, pisou na bola. Né, eu creio que todos conhecem o clássico, né, o pecado de adultério de Davi com Batseba, e depois o homicídio de Urias. Embora esse tenha sido o grande deslize da vida de Davi, a Bíblia também menciona que ele sempre procurou andar com o Senhor em integridade. Mas o questionamento continua: se não era uma conduta perfeita e irrepreensível, o que Deus viu em Davi a ponto de olhar e falar: esse é um homem segundo o meu coração? O que Davi tinha a ponto de provocar no Senhor esse nível de satisfação? O que Davi tinha a ponto de colocar esse sorriso no rosto de Deus? A ponto de olhar para um homem sujeito, né, às mesmas falhas, que errou, e dizer: esse é um homem segundo o meu coração. E para responder, né, esses questionamentos, será necessário montar uma espécie de um quebra-cabeça, juntando elementos, juntando informações que a própria Bíblia nos dá, né, com revelações a respeito de Davi, da pessoa de Davi, não só da sua conduta, mas daquilo que enchia o seu coração, daquilo que o movia, daquilo que o instigava. E através, né, da soma desses elementos, eu quero te mostrar nessa noite uma das principais características de Davi, que o colocam nesse lugar de ter sido chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o seu coração. Davi tinha algo no coração que chamava a atenção de Deus, e eu creio que tem a ver com uma paixão por Deus, um fascínio, uma fascinação, uma obsessão pela pessoa de Deus, um desejo pela presença de Deus, que com certeza, né, agradava ao Senhor. Então, retornando aqui a esse Salmo 132, do versículo 3 até o versículo 5, o salmista então ele vai falar algo a respeito desse juramento, desse voto que Davi fez. E ele diz: eu não entrarei na tenda em que moro, e nem subirei ao leito em que repouso. Eu não darei sono aos meus olhos e nem descanso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. E para a gente entender o que são esses votos, eu quero voltar um pouquinho. Ali em 2 Samuel, capítulo 5 e 6, eu não vou fazer a leitura do texto, mas a gente vê ali pelos relatos que uma das primeiras atitudes, uma das primeiras decisões de Davi, quando ele é coroado rei, é que ele decide trazer a Arca da Aliança de volta para Israel. A gente vê lá em 1 Samuel, capítulo 4, na época do sumo sacerdote Eli, que a Arca de Deus ela foi perdida. E quando a Arca foi perdida, né, a nora do sumo sacerdote Eli, esposa de Finéias, né, ela dá à luz a um filho e ela o chama de Icabode, foi-se a glória de Israel. A Arca ela era o maior símbolo da presença de Deus que a nação de Israel tinha. Em Êxodo 25, quando Deus ele dá orientações a Moisés sobre a construção da Arca, né, ele diz: ali eu virei a ti e falarei contigo. A arca era o símbolo, era o objeto mais sagrado que a nação de Israel tinha. Ela era o símbolo da presença de Deus. Era o único objeto do tabernáculo de Moisés que ficava recluso dentro do lugar santíssimo do Santo dos Santos. E ela ficava ali confinada naquele lugar onde ninguém tinha acesso, somente uma pessoa, o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha acesso àquele lugar. Lá em 1 Samuel capítulo 4, a Bíblia narra essa história. Na época do sumo sacerdote Eli, Israel estava em guerra contra os filisteus. E eles perdem a primeira batalha, onde abaixa ali, eles perdem cerca de 4.000 homens. Então alguém tem a brilhante ideia de falar: vamos levar a arca para o campo de batalha.
né? Vamos envolver Deus nessa história que a gente vai ter vitória, com certeza. Então, Hofni e Finéias, né, filhos do sumo sacerdote Eli, eles levam a Arca da Aliança para o campo de batalha, achando que aquilo daria vitória para eles. E interessante que a Bíblia narra que quando a arca chega no campo de batalha, a terra estremeceu com o júbilo da nação de Israel. Eles gritaram, festejaram. A Bíblia diz que os filisteus se assustaram, tremeram na base, olhou um para o outro e falou, lascou. Trouxeram Deus para a batalha, aquele mesmo Deus que feriu o Egito. Qual que foi o grande problema? Aquela nação, aquela geração, aliás, ela não valorizava a presença do Senhor. E naquele momento eles estavam valorizando o objeto, como se fosse um tipo de amuleto, talismã, que daria para eles a vitória. Então a arca chega no campo de batalha e eles fazem aquele júbilo, né, aquela festa. Mas algo que eu aprendo com esse texto e que eu tenho aprendido também ao longo da minha caminhada cristã é que a verdadeira adoração, ela não tem nada a ver com o barulho que a gente faz. A verdadeira adoração tem a ver com a intenção do nosso coração, de reverenciar a Deus. A atitude de reverência. O próprio Jesus, ele cita isso nos seus dias, citação de Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Naqueles momentos eles fizeram festa, mas já não tinham obediência, reverência, respeito para a presença prefigurada naquela arca. Então eles perderam a guerra, perderam a posse da Arca da Aliança, que foi apossada pelos filisteus. E o que me chama a atenção é que ninguém fez absolutamente nada para trazer a arca de volta. Ninguém moveu um dedo. Durante o reinado de Saul, que durou 40 anos, ninguém fez nada. Mesmo quando a arca ela foi devolvida pelos filisteus, né, e voltou para os termos de Israel, ela foi mantida numa casa, num lugar longe. Casa de Abinadab. Agora Davi, em 2 Samuel capítulo 5, quando ele se torna rei, quando ele é coroado rei, a primeira, para não dizer a primeira, porque cronologicamente Davi fez algo antes. A primeira atitude real de Davi como rei, na verdade foi reconquistar o território de Sião, que estava sob o domínio dos jebuseus. Então Davi, quando ele se torna rei, né, ele fala, nós vamos conquistar Sião, aquele lugar no coração de Jerusalém, e ele ali, né, convoca um exército, e ele domina então a terra de Sião. Isso mostra também o zelo que Davi tinha, né, para aquilo que era muito importante para eles. Mas imediatamente, né, e após ele reconquistar Sião, ele diz, vamos trazer a Arca da Aliança de volta. Isso mostra que Davi estava pensando progressivamente, porque antes de trazer a arca, ele tinha que preparar um lugar para trazer a arca. Então ele conquista Sião, aquele lugar no coração de Jerusalém, e ele então, né, convoca uma comitiva para ir buscar a Arca da Aliança na casa de Abinadab, depois na casa de Obed-edom. E Davi, a Bíblia fala que Davi estava festejando muito, ele estava muito empolgado, né, muito alegre. A Bíblia diz que a cada 6 passos que aquela procissão dava, havia um sacrifício sendo feito. Davi festejou muito com a chegada da arca. E quando a arca chega, então ali até Jerusalém, Davi ele edifica uma tenda, que historicamente passou a ser conhecida como o Tabernáculo de Davi. E ele coloca a Arca da Aliança dentro dessa tenda. E logo após isso ele estabeleceu que tivesse ali naquele lugar adoração a Deus continuamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Davi ele convoca ali os levitas, ele fala, vocês vão se organizar em escalas, vocês vão ficar aqui em volta dessa arca, adorando a Deus o tempo todo, sem cessar, sem interromper, né, sem ter intervalo, vocês vão aí se revezar entre vocês, mas a adoração a Deus aqui tem que ser contínua, tem que ser de forma ininterrupta. Vocês não vão ficar aqui pedindo nada, falando nada, vocês vão ficar reconhecendo a grandeza, a beleza do Senhor e adorando a Ele, falando palavras que engrandeçam a Ele. Vocês vão pegar instrumentos e tocar e adorar o Senhor. E aqui eu quero fazer um parêntese. Davi, ele é o que a gente pode chamar, sem medo de errar, o maior líder de louvor e adoração da história. E ele foi o principal responsável por inserir a música, a musicalidade no conceito de adoração.
Ele foi o grande responsável por introduzir o conceito da música na adoração, porque até então era só sacrifício. A adoração era na base de sacrifício de animais. Mas Davi, então, ele introduz a musicalidade. E aqui é algo interessante, porque normalmente nós associamos a adoração simplesmente à música. A Aline estava ministrando aqui e falou algo a respeito. Mas, na verdade, esse conceito de música na adoração foi um método, uma estrutura que Davi estabeleceu. Então, quando nós estamos cantando aqui, por exemplo, antes do culto começar, nós não necessariamente estamos adorando ao Senhor. Porque nós estamos reproduzindo um método. O que agradou a Deus, o que foi aprovado por Deus, foi a intenção, a motivação do coração de Davi, é aquilo que Davi estava oferecendo ao Senhor. Além da música, um conceito, Davi promoveu um conceito de paixão por Deus, de fascinação pela pessoa de Deus. Davi, ele queria adorar a Deus. E isso chamou a atenção de Deus. E ele coloca então aqueles levitas para então trazer aquela adoração contínua ao Senhor, onde ele iria receber continuamente aquela atenção. E para a gente entender onde se encaixa esses votos que Davi fez, que a gente leu no começo, é porque Davi, ele tinha trazido a arca, ele colocou ela sobre a tenda, mas ele começou a ficar inquieto. E ele conversa com o profeta Natã, ali em 2 Samuel, capítulo 7, e pelo tom da conversa, Davi estava meio insatisfeito, porque ele falou assim, não é justo eu morar num palácio e Deus morar numa tenda. E a partir de então que ele faz esses votos, eu não entrarei no leito que moro, não subirei ao leito em que repouso, eu não darei sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras, até que eu edifique uma morada para o Senhor, uma casa para o Senhor. Obviamente, quando Davi fala a respeito de construir uma casa, né, na perspectiva da velha aliança, onde Deus ele habitava realmente, né, em casas, em templos, né? A gente vê ali que a primeira casa de Deus, que a gente pode chamar, foi o tabernáculo de Moisés. Em Êxodo ali 25, Moisés passa 40 dias, 40 noites no monte, recebendo instrução do Senhor sobre como deveria ser aquele tabernáculo. E o projeto era de Deus, todos os detalhes, os materiais, as medidas, os elementos daquele tabernáculo, foi Deus. Ele falou, você vai fazer conforme o que eu estou te passando. E Moisés então edifica aquele tabernáculo e coloca a arca da aliança no lugar santo. Porém, quando a arca da aliança é levada para o campo de batalha, apossada pelos filisteus, quando Davi recupera a arca, ela não é levada para o tabernáculo de Moisés. Ela é colocada sobre essa tenda. E aí Davi começa a alimentar no coração dele esse desejo de construir uma casa que na perspectiva dele fosse mais digna. Ele falou, não é justo eu morar num palácio e a casa de Deus ser só uma tenda de pano. Davi então ele vai até o profeta Natã e com essas palavras ele diz, eu quero edificar uma casa para o Senhor, eu quero construir uma morada para o poderoso de Jacó. E aí o profeta Natã diz, vai e faz conforme está no teu coração. Davi sai empolgado. Mas Deus, ele repreende o profeta Natã e diz, quem foi que disse que é você que vai construir esse templo? Vai ser o filho de Davi, Salomão. Então o profeta Natã chama Davi de volta, diz assim, o projeto é legal, foi aprovado, foi abençoado por Deus, mas não é você, Davi, que vai fazer, é o seu filho Salomão. Mas Davi, então, ele fala, tudo bem, ele sai dali, ele começa a preparar projeto. Davi começa a separar os materiais. Davi começa a levantar recurso. Deixa tudo pronto. Quando chega na época de Salomão, está tudo mastigadinho. Tinha projeto, tinha recurso, tinha material. A Bíblia diz que Davi e alguns profetas, né, começaram a se inspirar no tabernáculo de Moisés e a copiar de certa forma ali os elementos, mas ele iria ser maior, né, teria o dobro do tamanho. Salomão chega e está tudo, né, mastigado, tem projeto, tem recurso, tem material, tem empolgação, tem ânimo. Então Salomão edifica aquele templo glorioso, sinuoso templo de Salomão, né, que foi aproveitado por muito tempo. No entanto, já na época do reino dividido, né, o reino de Judá passa por um período de grande apostasia.
eles são levados, né, no exílio, cativeiro babilônico, e o rei Nabucodonosor destrói Jerusalém e destrói o glorioso templo de Salomão. Cerca de 60 anos depois, quase no final do exílio, o povo começa a regressar e, liderados por Zorobabel, então eles reconstroem o templo. Isso aqui a gente já está lá nos livros de Esdras, Neemias. Eles reedificam o templo. É óbvio que não no mesmo tamanho, na mesma riqueza. E é nesse período que os velhos, então, eles começam a chorar, dizendo, não será como o templo de Salomão. E Deus usa os profetas para dizer, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E aquele templo é reedificado. Tempo depois ele é reformado, ampliado por Herodes. E é o templo, né, que a gente vê ali nos relatos bíblicos na época de Jesus, nos dias de Jesus. E Jesus, quando ele olha para esse templo, ele diz, não ficará pedra sobre pedra, tudo há de ser derrubado. Jesus, ele está dizendo que aquela estrutura antiga da velha aliança, da presença de Deus, sendo reclusa, confinada a um lugar físico, né, seria desatualizada. Ele ia fazer ali um upgrade, né? E no momento em que Jesus está na cruz, ele brada, está consumado. O véu do templo é rasgado de alto a baixo, que é um ato de intervenção de Deus. E naquele momento é como se Deus estava dizendo, a minha presença ela não será mais reclusa a um ambiente físico, a minha casa não será mais uma estrutura física. Né? A partir de então, nós passamos a nos tornar moradas de Deus. Estevão explica isso ali em Atos capítulo 7, ele diz, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não significa que ele não habitou antigamente, mas ele não habitará mais. Jesus, ele edificou um novo modelo, uma nova estrutura. Paulo fala a respeito disso ali aos 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aquele modelo, aquela estrutura, Jesus estava sentenciando, falando, não, isso aí vai deixar de existir, vai chegar um tempo, e já está chegando, que né, nós, eu e você, somos casa de Deus. Agora é interessante algo, querido, eu quero né, que você abra, já vá preparando a sua Bíblia em Atos capítulo 15. É interessante que Deus, lá na época já da nova aliança, ele manifesta um sentimento de saudade. Deus, ele olha para trás e ele quer algo de volta. A maioria das coisas, quando passa do Velho para o Novo Testamento, nós estamos avançando, porque a revelação de Deus, ela é progressiva. Mas Deus, quando ele olha para a velha aliança, né, para aquela estrutura antiga, ele diz, tem algo aí no meio que eu quero de volta. Atos capítulo 15. Do versículo 15 ao 18, nós vamos ler. Concílio de Jerusalém, entre apóstolos e presbíteros, Tiago, com a palavra ele diz, concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. E aí ele vai fazer uma citação de Amós, capítulo 9. Ele diz, depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, declara o Senhor que realizará essas coisas. Só até o 17, pode ser. É interessante que Deus, ele diz assim, eu quero de volta um desses ambientes, e o único que ele menciona é esse de Davi. Agora, se a gente parar para pensar, o tabernáculo de Moisés tinha uma riqueza de detalhes. O projeto, né, tinha sido do próprio Deus, foi ele que né, falou qual seria ali os materiais, os elementos, as medidas, o layout, tudo era projeto de Deus. Era uma riqueza de detalhes, era uma inspiração divina. Né? Deus disse, eu vou encher Bezalel e Aholiabe com o meu espírito. Eles vão fazer as coisas que nenhum artista, nenhum artesão consegue fazer. Era uma riqueza de detalhes muito grande. Depois o templo de Salomão dispensa comentário, era glorioso. Né? A Bíblia relata ali como que era, cheio de ouro, pedras preciosas. Era algo assim, de uma glória aparente. Depois o templo reedificado. Esse o próprio Jesus sentenciou, mas quando Deus, ele olha para todos esses ambientes, ele diz assim, há um que eu quero de volta, eu reedificarei o tabernáculo de Davi. Mas o
tabernáculo de Davi era uma tenda, com a arca no meio, não tinha nada, de bonito. Mas o que Deus estava querendo de volta não era algo físico. Deus queria de volta aquilo que Davi ofereceu para ele naquele lugar. E ele diz: eu reedificarei e levantarei das suas ruínas. Mas que ruína? Não tinha ruína porque era uma tenda de pano. Quando Deus fala ruína, não é ruína física. Ele estava dizendo: aquilo que Davi me ofereceu ali havia se perdido, e isso eu quero de volta. Eu quero aquele coração de Davi, aquilo que Davi me proporcionou, aquele conceito de paixão, de amor pelo Senhor que Davi me deu, isso eu quero de volta. E há uma declaração de Davi também que a gente não pode ignorar em Salmo 27, versículo 4. Davi diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi, quando ele traz a arca e coloca ela sobre aquela tenda, não era simplesmente para deixar ali. Quando ele coloca os levitas para adorar o Senhor, não era porque ele queria terceirizar aquilo. Ele diz: eu quero habitar na casa do Senhor todos os dias. Agora, pensa comigo, Davi ele era rei. E como rei ele não tinha muita limitação, irmãos. Ele podia ter aquilo que ele quisesse. No aspecto natural, ele podia ter qualquer coisa. Mas mesmo no aspecto espiritual, Davi tinha crédito para com Deus. Ali em 2 Samuel, capítulo 12, quando Davi ele é repreendido pelo profeta Natã, por conta do pecado de Batseba e a morte de Urias. Inclusive, aqui abrindo um parênteses, quando Davi ele é repreendido, ele se arrepende e ele se entristece muito por ter ferido o coração de Deus. E a única preocupação dele naquele momento era ter magoado o coração de Deus. Ele não estava se importando muito com a sua reputação, com o seu status de rei. Ele se entristece porque ele machucou o Senhor, e ele escreve o Salmo 51, ele diz: contra ti pequei e contra ti somente. Diferentemente de Saul, que quando errou, pediu para o profeta Samuel: fica do meu lado, se preocupando com a sua reputação. Davi, ele tinha essa preocupação somente de ter machucado o Senhor. Mas quando ele é repreendido pelo profeta Natã, o profeta começa a citar uma série de coisas que Deus tinha dado para Davi. Te dei isso, te dei aquilo, te livrei disso. E no final ele diz assim: se você tivesse julgado que isso foi pouco, eu teria te dado mais. Eu teria ido além. Em outras palavras, o céu é o limite para você, Davi. Então ele no natural, no aspecto natural, podia ter qualquer coisa como rei. E no aspecto espiritual, tinha crédito com Deus. Agora esse mesmo homem, ele diz assim: se tivesse que escolher uma coisa, eu escolheria habitar na casa do Senhor. Morar na casa do Senhor todos os dias. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu vou buscar isso, ele diz. E aqui, aparentemente, Davi ele descobriu uma prioridade. E ele define aquilo que é mais importante para ele. O interessante é que a motivação do coração de Davi não era morar na casa do Senhor para ser abençoado, ou para pedir coisas para Deus, para pedir que ele fosse liberto. A motivação de Davi era contemplar a beleza de Deus e meditar no templo do Senhor. Quando ele diz meditar, ele diz: eu quero estudar, eu quero conhecer a pessoa de Deus, ter intimidade com o Senhor. E parece que Davi ele descobriu algo. Salmo 25:14 diz isso: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Davi parece ter percebido uma ligação entre a intimidade e o conhecimento. E ele diz: eu quero estar na tua casa para estudar a Deus, para ter intimidade com Deus. Davi ele parece ter entendido algo a respeito do coração de Deus, algo pelo qual ele tinha sido criado, que remete a algo na criação, de ter um relacionamento com o Senhor. Nessa época eles tinham a responsabilidade de cultuar o Senhor uma vez por semana, que era aos sábados. Mas Davi ele parece ter entendido isso, que Deus ele não queria algo, um encontro semanal, ele queria um relacionamento diário. E ele diz: eu quero estar na casa do Senhor contemplando a beleza de Deus, a maravilha de Deus. Ele parece ter entendido aquilo pelo qual ele havia sido criado. Vá comigo para Atos 17. Nós vamos ler do 24 ao 27. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe,
sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para, indicativo de propósito, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Para que eu e você fomos criados? Para buscar a Deus. Agora, quem é que busca alguma coisa tateando? Quem está limitado ou desprovido de visão. E para eu buscar alguma coisa tateando, é alguma coisa que está perto. Em outras palavras, Deus não está dificultando. Eu fico imaginando um pai brincando de esconde-esconde com uma criança pequena. Se o pai usasse toda a sua capacidade, a criança jamais poderia encontrá-lo. Mas o pai facilita, ele se esconde atrás de cortina, esconde o rosto na almofada e deixa o corpo à vista, porque ele quer ser achado. E o texto aqui está dizendo, Deus ele não está longe. Ou seja, Deus não está dificultando, ele quer ser buscado e ele quer que o resultado dessa busca seja eficiente. Ele diz, serei achado de vós. Agora eu gosto de um texto que está lá em Jeremias 29:13, que diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O homem ele não só foi criado para buscar a Deus, mas ele foi criado, né, com algo que está relacionado a um padrão que envolve intensidade. Não apenas buscar a Deus, mas buscar colocando todo o coração nisso. E aqui nós encontramos um dos primeiros problemas da nossa geração e da igreja de forma geral. A maioria não está buscando a Deus. E a minoria que a gente pode classificar que está buscando, não está buscando o ponto correto, que é colocar todo o coração nisso. Irmãos, algo precisa ser mudado dentro desse processo, algo precisa ser transformado. A gente precisa entender, assim como Davi, a importância de estar nesse lugar onde nós sejamos tão atraídos pelo Senhor e Ele seja tão importante para nós que o resto perca a importância. John Wesley diz que não se admita no coração outro desejo ou propósito, cujo objeto supremo não seja Deus. Davi ele tinha uma fome e sede de Deus. A nossa geração, queridos, não tem fome e não tem sede de Deus. O que falta para a nossa geração não é alimento da parte de Deus, é fome. O que falta para a nossa geração não é o que de beber da parte de Deus, é sede. Eu sempre olhei para a igreja, principalmente para os jovens, e eu achava que o problema da nossa juventude era que era falta de oração. O povo não ora, mas na verdade é falta de paixão. Eu conheço gente que está na igreja por N motivos. Tem gente que está aqui porque vem para o culto para ouvir uma palavra de esperança, vem para o culto para ouvir uma palavra de motivação, vem para o culto porque tem amizades aqui. Tem gente que está na igreja, né? Conheço gente que está na igreja por medo de ir para o inferno. Irmãos, alguém disse que o que há de mais terrível no inferno não é o fato do teu sofrimento eterno, é o fato de nunca mais ter contato com Deus. Nós precisamos entender isso. Vá comigo para Filipenses. Agora no Novo Testamento, alguém que entendeu. Filipenses 3, nós vamos ler os versículos 7 e 8. Alguém como Davi, que entendeu uma prioridade. Palavras do apóstolo Paulo, ele diz, contudo que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo, ele não está falando a respeito da sua vida pregressa antes da conversão, como se ele estivesse falando de pecado, uma vida mundana. Nós precisamos entender o real motivo dessa reclassificação, dessa mudança de valor que o apóstolo Paulo faz. E muitas vezes porque a gente, vivia uma vida de pecado antes de se converter, a gente acha que é disso que o apóstolo Paulo está falando. Mas eu quero mostrar aqui o contexto e voltar alguns versículos. Nós vamos ler o 4, Filipenses 3, do 4 ao 6.
Paulo apresentando aqui o seu currículo, Filipenses 3, do 4 ao 6. Ele diz: embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida. Que ele está dizendo assim, como se alguém nos dias de hoje dissesse: eu sou, batizado, nascido e criado em lar evangélico, apresentado ao Senhor desde criança. E ele diz: pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Paulo está dizendo assim, que a fé dele começou a partir da sua geração. Antes dele conhecer o Senhor, já havia atrás dele, um legado sendo comunicado, a sua geração, sua tradição sendo comunicada. Paulo diz: quanto à lei, fariseu. O farisaísmo era a seita mais severa e rigorosa dentro do judaísmo, os que mais se dedicavam ao Senhor. Quando ele diz: quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quando Paulo ele apresenta o único ponto negativo da sua vida, ele diz que foi por zelo. Até quando Paulo perseguiu a igreja, na verdade foi bem intencionado, porque ele perseguiu a igreja por amor a Deus, que ele achava que Jesus Cristo era um blasfemo. E agora talvez a afirmação mais ousada, ele diz: quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está falando: eu não tropecei em nenhum preceito da lei de Moisés. E a partir de então, após mostrar essa perspectiva de performance, de desempenho, ele diz: tudo isso eu passei a considerar como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Então ele diz: por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como esterco, para ganhar a Cristo. Lucas capítulo 10, dos versículos 38 a 42, o evangelista aqui nos contando uma ocasião em que Jesus está em Betânia, na casa de Marta e Maria. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada, com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, Jesus ele vai até a casa de Marta e Maria, e Marta o recebe com a hospitalidade fantástica de qualquer anfitriã, querendo fazer o melhor para Jesus, querendo agradá-lo. A hospitalidade ela não só era cultura, como ela era uma ordenança bíblica. E vale também lembrar que Jesus, ele não chegava sozinho, chegava um bando, uma tropa com ele, e eles andavam a pé, chegava tudo com fome. Então, o que eu quero dizer é que se a gente parar para analisar, a intenção de Marta ela é muito boa. E eu faço essa pergunta: se Jesus fosse comer na sua casa, você também não se esforçaria, não queria deixar tudo no jeito para agradar a ele? Mas mesmo movida de uma boa intenção, ela recebe uma censura do próprio Jesus, que diz: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Nesse momento, Jesus está definindo aquilo que é o mais importante, aquilo pelo qual nós existimos, que é buscar a Deus. O homem ele foi criado para buscar a Deus, e ele deveria cumprir o objetivo da sua existência, que é buscar o Senhor, fazendo isso com tudo que há nele, colocando todo o seu coração, fazendo de Deus aquilo que é de mais importante, sem que nada concorresse com isso. Agora observe esse padrão. Davi ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor. Paulo diz: há uma coisa que é mais importante que todo o resto. Jesus ele diz: poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só coisa. Eu lembro que um tempo atrás eu estava lendo sobre Dwayne Roberts, que é o
era um dos líderes lá do I Hope de Kansas City. E é o fundador da F Hope, que é aquela igreja, a casa de oração que a gente canta algumas canções aqui. E na época, uma das líderes de louvor lá era a Misty Edwards. Não peço para eu repetir esse nome, que é o mais perto que eu vou chegar. Misty Edwards. E ela era uma compositora, ela tinha algumas canções, eu lembro que eu estava ouvindo, e uma das canções me chamou a atenção pelo nome, né? Doves Eyes, né? Uma expressão que traduzida significa olhos de pomba. E aí eu fui pesquisar, isso é uma afirmação, uma expressão que está lá em Cantares 5. O livro de Cantares é uma alegoria poética de um casamento entre o marido, entre o noivo e a noiva, fazendo menção a Cristo, a sua igreja. E essa expressão, por muito tempo, ela não foi interpretada corretamente, mas estudos mais recentes mostram que a pomba, ela não tem uma visão multifocal. A visão da pomba é focal e singular. Ela olha para uma coisa e ela foca naquilo, e tudo que está em volta, ela não enxerga. E nessa canção de Misty Edwards, ela diz: me dê olhos de pomba. Me dê essa devoção, sem distrações, que eu tenha olhos só para ti. Meu clamor nessa noite é para que Deus nos dê esses olhos de pomba. Não que nossos olhos sejam limitados, mas que Ele sozinho enche os nossos olhos. Eu li uma frase um tempo atrás de Smith Wigglesworth, um dos grandes líderes do movimento pentecostal, e ele dizia: eu quero levá-los a um lugar de insatisfação, um lugar onde nunca mais voltarão a ficar satisfeitos, somente satisfeitos com uma satisfação que não pode ser satisfeita. Como se ele estivesse dizendo: eu quero despertar em vocês uma sede tão profunda por Deus, que vocês nunca mais vão se acomodar espiritualmente. Eu quero que vocês experimentem Deus de uma maneira tão real, que nunca mais consigam se contentar com uma vida espiritual superficial. Nós precisamos entrar nesse lugar, assim como Davi, assim como o apóstolo Paulo, assim como Maria, onde a presença do Senhor lá seja tão importante para nós, tão valiosa, onde nós sejamos tão atraídos por Deus, que todo o resto perca a importância, onde Ele seja aquilo de mais valioso, de mais precioso. Ultimamente eu tenho sido invadido por um sentimento de saudade de Deus, e a impressão que eu tenho é que Deus não é mais a gente que está buscando Deus, parece que é Ele que está nos buscando. Há uma profecia de Amós, próximo de onde ele fala a respeito da tenda de Davi. Ele diz: vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu creio que esses dias, queridos, estão chegando. Creio que Deus está despertando a sua igreja, tirando ela do estado de sonolência. Creio que o Espírito Santo está nos provocando. Eu ultimamente tenho sido tomado, invadido por esse sentimento. E o que eu tenho clamado é que eu quero ter mais fome e sede do Senhor. O que eu tenho clamado é que eu tenho que sair desse lugar da superficialidade.